Consequências do pecado. Consequências do pecado, essas nós conhecemos e muito bem. Nós todos já experienciamos as tragédias que assolam esse mundo desde o pecado. Bem, Jesus nos deu uma mensagem de alerta, de consolo e de amparo. Está lá em João capítulo 16, verso 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Num mundo turbulento, nós enfrentamos uma realidade diferente daquela que foi colocada no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, criado por Deus, um lugar idílico, onde Deus colocou Adão e Eva no paraíso, o melhor lugar do planeta, um jardim que ele mesmo tinha cultivado, mas agora com o pecado, as coisas não andavam bem. A desconfiança, a tragédia pairava. Veja o que nos diz aqui o livro Patriarcas e Profetas, na página 37, da lavra da escritura Ellen White. O Jardim do Éden não mais era um lugar bonito e agradável que costumava ser. Ao testemunharem no murchar das flores e no cair da folha, os primeiros sinais da decadência, Adão e Eva e sua companheira choraram mais profundamente do que as pessoas costumavam chorar pelos seus mortos. A morte de débeis e delicadas flores era realmente um motivo para a tristeza. Mas quando as belas árvores perderam suas folhas, essa cena lembrou-lhes o fato cruel de que a morte é um destino de todo ser vivente. Nas palavras do próprio Jesus, és pó e ao pó tornarás. Fomos feitos do barro, do chão fomos tirados. E agora experimentamos o terrível fruto do pecado, as consequências do pecado. Vemos então na palavra de Deus a sequência lógica dos fatos que aqui se foram reportados. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Houve então guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O dragão foi lançado fora, e ele e a sua antiga serpente, diabo, Satanás, que engana o mundo todo, ele e seus anjos foram lançados à terra. Foram lançados fora como esterco, sem paradeiro, atirados, e acabaram despencando para esse planeta. Assim começa a tragédia no universo. No mundo tereis aflições. E agora nós vamos ver como se acampa o mal aqui no nosso planeta. João capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. Ao contemplar a miséria humana, a desgraça, a morte, Lázaro, seu melhor amigo, ele então chora não pela morte de Lázaro, porque ele veio para ressuscitar, para dar vida a Lázaro, mas chora pelo pranto dos outros, se emociona, se compadece com a dor que pairava pelo planeta. O salário do pecado é a morte. E agora ele contemplava a morte de perto, ele que era o autor da vida, ele que é o autor da vida, que é o mantenedor da vida, vê a criatura humana fugindo de si, escondendo-se no paraíso e estando longe da proteção, do cuidado paterno. Então nós vemos o que diz Lucas capítulo 23, versos 34. Lucas capítulo 23, 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Então se dividiram as roupas dele e tiraram sortes. Ali estavam os acusadores de Jesus, os que o crucificavam. Mas Jesus não traz palavras de censura ao pecador. Pelo contrário, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Diferentemente tratou com os fariseus, com aqueles que, sabendo o que estavam fazendo, conhecendo os tempos, a lei e a profecia, estavam gritando: crucifica-o, porque é melhor que pereça um homem do que o povo. Assim, com essa sentença, crucificaram a Jesus. Vamos do começo para entender a tragédia que se acampa no planeta Terra, em Gênesis capítulo 3, do verso 7 até o verso 19. Entendo, isso é que esse é o pedaço pior da Bíblia, aquele pedaço mais triste da história humana e mais triste também da Bíblia.
Aqui nós vamos compreender a razão, inclusive, de Jesus Cristo ter vindo morrer, a segunda razão pela qual muito nos entristecemos. A morte causamos nós, e a morte de Jesus também somos nós quem causamos, mas por ela temos vida, a redenção. Gênesis 3, verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, Adão e Eva no paraíso. Depois de terem pecado, têm os olhos abertos, como disse a serpente. Vocês serão iguais a Deus, conhecerão entre o bem e o mal. E agora os olhos dos dois se abriram e o que estavam percebendo era que foram maus que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A primeira sensação foi uma sensação de estar numa situação de inferioridade em relação à anterior. Uma situação em que eles estavam se sentindo despidos, perdendo em vez de ganhando coisas. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus. Aqui nós vemos então uma segunda atitude, uma consequência ainda pior do que estava por acontecer. Na perspectiva então agora da queda. Nessa queda nós vemos então a teofobia. Esconderam-se de Deus. E então, ouvindo a voz dos homens no paraíso, o Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. A companhia benfazeja do Criador agora representava para Adão e para Eva um senso de culpa e de acusação possível. Mas o que vem em seguida? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? A voz de amor fez com que eles saíssem por detrás das plantas, ainda que com roupas feitas com folhas de figueira, para tapar a vergonha. Então agora começam a acusar-se mutuamente. É um fenômeno psicossocial. Primeiro esconde-se de Deus, a teofobia. É a perspectiva da teológica, as consequências trágicas do pecado. Pessoas acusando pessoas, e a consequência agora vem. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. O medo agora passa a existir. O homem que dominava sobre todo o planeta, sobre os animais, sobre o leão, sobre as feras da terra, eles eram animais de companhia. A própria serpente era um animal doméstico. Vamos ver isso mais para frente, aqui na própria leitura da Bíblia. Mas tanto homens como animais perderam essa confiança, essa estabilidade. E o medo agora acampa na terra. O homem com medo de Deus, os animais com medo do homem e o homem com medo dos animais. O medo é um segundo fenômeno que passa a existir na terra. E me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. A primeira acusação. Jesus não acusou Adão. Pelo contrário, quem te falou que você estava nu? Por certo, foi o diabo que acusou: você está nu. Mas agora Adão reporta-se a Deus dizendo: foi a mulher que tu me destes. E acusa a mulher e indiretamente acusa o próprio Deus. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Novamente, a serpente que o Senhor criou me enganou. Eu fui enganada e eu comi. Então agora nós vamos seguindo. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Percebe? Deus começa a falar com a serpente: você é maldita entre os animais domésticos. Deus não conversa com a serpente, ele não pergunta nada para a serpente, ele determina: você é maldita entre os animais domésticos. Aquela animalha linda que esvoaçante estava entre o jardim com laivos dourados, um animal dourado com asas que refletiam a luz com todos os tons num prisma fabuloso. Um animal encantador agora passa a ser
a serpente enganadora. Uma vez que você fez isso, maldito é entre os animais domésticos e entre os selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Graças a Deus, vem agora o nosso Jesus e promete: vou resolver o problema, vou esmagar a cabeça da serpente, do enganador. Assim, nós vamos vendo a sequência. No verso 3, capítulo 3, verso 7, o fenômeno psicossocial, a vergonha. No capítulo 3, versos 9 a 13, acabamos de ler as acusações que trocaram. E assim foi então um ecológico, um sistema ecológico que passa a ser deturpado entre o verso 17 e o verso 18. Maldita é a terra, veja só, e ao homem declarou. Então Deus agora dá a sentença ao homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A terra perde o vigor porque o homem se afastou de Deus. As bênçãos que Deus tinha dado, dominai, prodígio, sejam prolíferos, multiplicai e enchei a terra, uma ordem que foi dada tanto às plantas, quanto aos homens, quanto aos animais, que se multiplicassem e enchessem a terra, e que tudo ficasse muito bom e cada vez melhor. Agora nós vemos então com a desgraça. A terra enfraqueceu. Você terá que alimentar-se das plantas do campo, não apenas de todo o fruto que dava abundantemente nas árvores, mas as plantas do campo, porque surge a doença. E as folhas, as plantas são dadas para a cura, para manter o homem saudável. Ele precisava agora se alimentar também das folhas. Assim nós temos os chás hoje como remédios, né? Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó tornará. A triste sentença: você se afastou da fonte da vida, do mantenedor da vida. És pó e vais tornar ao pó. A doença, a morte e a desgraça voltam a existir vêm a existir de uma maneira trágica e estão diante de nós. Todos nós testemunhamos a tragédia do mal que se passa a existir entre nós. Então nós vemos em Gênesis 3, verso 19: com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó tornará. A serpente, para picar o calcanhar do homem, rasteja pelo pó, tentando tragar o próprio pó que é o homem. Mas aqui vem, no meio dessa maldição, vem não propriamente a maldição, uma declaração, uma presciência, uma profecia. Deus, na sua onisciência, viu a consequência do pecado, advertiu o homem do que estava para acontecer. Não foi uma maldição. Pelo contrário, com ela veio uma bênção. Com o suor do teu rosto comerás. O trabalho, em vez de ser maldição, é uma bênção. Com o suor do rosto, nós, ao emitirmos o suor pelo trabalho, expostos ao sol, emitimos a provitamina D. Esse hormônio é absorvido pela pele e se transforma no fígado na vitamina D, que é a fonte de todas as outras vitaminas. Com ela nós temos pequenas doses de vida que nos vitalizam. Esse é o nome, vitamina, pequena dose de vida. E a vitamina B oportuniza a entrada da vitamina A. Sem a D não entra A, sem a A não entra o complexo B. Sem a A, a D e a B, as outras vitaminas e os sais minerais não são absorvidos. Portanto, com o suor do teu rosto, você é abençoado, porque se mantém vivo. Até das consequências do pecado, Deus tira bênçãos. Romanos 5, verso 12, um texto em ênfase. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei do pecado, já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Portanto, violando-se a lei, veio o pecado, e com o pecado a morte. Apocalipse 12, verso 10, garante: então vi uma forte voz dos céus que dizia:
Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue de Cristo e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Se temos a sina da morte pela distância que nos pusemos de Deus, nos escondemos de Deus no paraíso e até hoje pecamos e nos escondemos de Deus, agora temos uma certeza: vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que demos diante da morte, também somos mais que vencedores. Por isso, João capítulo 8, verso 11, nos garante: ninguém, Senhor, disse ela. Quem? Vamos ver o verso 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou à mulher: onde estão eles? Aqueles que acusavam a mulher por ser adúltera. Foi lá pega em flagrante adultério, violando a lei de Deus. E agora, então, os acusadores saíram, porque Jesus passa a escrever na areia com seu dedo os pecados daqueles que a acusavam. Veja, pecado é transgressão da lei. A lei foi escrita pelo dedo de Deus em pedra, porque a lei é imutável, é o caráter de Deus. Mas os nossos pecados Deus escreveu na areia. Assim, facilmente se apaga. E Jesus fez com que tanto o pecado quanto os pecadores que acusavam aquela mulher, imitadores de Satanás que acusam uns aos outros, a lição de acusar é vencida por Jesus, que diz assim: mulher, onde estão eles, os teus acusadores? Verso 10, capítulo 8 de João. Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone sua vida do pecado. Você não é salvo por Jesus para tornar ao pecado. Você é salvo como vencedor para abandonar o pecado e galgar as mais altas glórias dos céus. 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Só não recebe o perdão, a transformação e a graça quem não quer, porque Cristo já morreu e no paraíso nos aguarda, porque ele disse: vou preparar-vos lugar. E até para o ladrão na cruz, que não fez nada além de mal na sua vida, que não fez nada além de falar: Pai, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus lhe disse: estarás comigo no paraíso. E você, o que está esperando? Abandona a vida de pecado, confia em Cristo. Ele é um Deus de amor que providenciou a salvação e não a acusação. O pecado e o pai do pecado, o enganador, nos acusam, mas Jesus Cristo nos liberta e nos salva. Vem, entende, para você curtir, compartilhar e seguir essa mensagem. Digita aí, hashtag Vem Entende, vai para a sua mídia social preferida, curte, compartilhe, segue essa programação e vem orar com a gente. Pai querido, mais uma mensagem maravilhosa extraída da Tua Palavra. Estamos aqui recitando a Tua Palavra de amor para nós, um grande conforto para nós diante desse mundo de pecado, de tragédia, de todo tipo de maldade que vemos nos nossos próprios semelhantes, um acusando o outro, um fazendo tragédia na vida do outro, e Satanás, o príncipe das trevas, acampando-se no Teu mundo de luz. O Senhor disse antes: haja luz, pois põe agora a Tua luz nesse mundo, como Rei desse mundo, como Príncipe da nossa vida, nos liberta em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, que Deus te abençoe e muito.